Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Verso de número 1. Glória a Deus. Que diz assim, amados: ora, naqueles dias, crescendo o número dos apóstolos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituímos sobre eles este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Contentou a toda a multidão. E alegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo. E Filipe, e Procoro, e Nicano, e Timon, e Permanas e Nicolau, Propôncio, prosélito de Antioquia, e os apresentaram até aos apóstolos. E estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Amados, eu tive um pouquinho de tempo, e eu me apeguei um pouco a esse capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo número 6 de Atos dos Apóstolos implica sobre a igreja uma primeira problemática, juntamente com uma solução, já que a igreja estava crescendo em número, como diz o versículo de número 1, e crescia o número dos discípulos, e houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Só no capítulo de número 10 do livro de Atos dos Apóstolos que nós vamos ver o apóstolo Pedro falando pela primeira vez sobre não haver, que Deus não faz acepção de pessoas. Mas nos capítulos anteriores ainda havia um pensamento entre eles de que o evangelho do Senhor Jesus Cristo ainda era dos judeus. Mas o Senhor Jesus Cristo não veio só para os judeus, ele veio para todos. João capítulo número 1, verso número 11 diz: eu vim para os meus, mas eles não me receberam. O verso de número 12 diz: mas todos quanto o receberam foram dignos de ser chamados filhos de Deus. Os gregos e os hebreus compartilhavam da mesma fé no mesmo ambiente. Mas as viúvas dos gregos eram desprezadas no ministério cotidiano. Mas o que é desprezado no ministério cotidiano? Havia entre os apóstolos, no capítulo número 4, no capítulo número 5, que todas as ofertas, dinheiros, alimentos, tudo era distribuído de igual modo para cada um daqueles que aceitavam a Cristo. Da mesma maneira. Mas as viúvas dos gregos estavam sendo desprezadas, não estava tendo o devido valor para com isso, por ele. Queridos, é basilar pensar da maneira de que quando nós temos um problema, nós devemos levar ele para nossas lideranças, sim ou não? Porque é ele quem tem que nos dar a solução para isso. Foi isso que eles fizeram. Nós temos um problema. As viúvas não estão sendo tratadas da mesma maneira como as hebreias estão sendo tratadas. Nós precisamos corrigir isso. Mas a verdade é que o chamado dos apóstolos era para anunciar a palavra de Deus, para ensinar e também para fazer discípulos, para orar e também para jejuar.
Em uma igreja como essa, em um ambiente como esse, nós não podemos fazer tudo. Nós não conseguimos. Nós temos vida secular, nós temos o nosso dia a dia, nós temos trabalho. Às vezes saímos um pouco atrasados, chegamos na igreja e às vezes uma coisa e outra. Se nós, amados, formos pegar pelas nossas mãos e fazer todas as coisas, nós não vamos conseguir. Por mais que nós tenhamos 2 braços, 2 pernas, né? Tem uns que correm mais veloz do que outros, eu corro meio devagar, não consigo não, mas... Amados, Moisés, quando estava sobre a liderança daquele povo no meio do deserto, o seu sogro, Jetro, foi visitar Moisés, e quando ele viu aquela grande multidão que Moisés estava liderando, ele chamou Moisés no canto e disse: deixa eu conversar um negócio com você rápido. Você viu como eu cuido das coisas lá? Você cuidou das minhas ovelhas. Eu vou te dizer uma coisa, se você tiver que liderar todo esse povo sozinho, você não vai conseguir. Você precisa distribuir este povo em 50, 10, 100, para que cada um coordene cada um grupo e você vai tirar um peso dos seus ombros. Porque se você não fizer isso, você não vai conseguir. Moisés foi e orou ao Senhor e fez conforme o que seu sogro havia lhe dito. Mas não foi Deus que veio falar primeiramente com Moisés, mas foi Jetro que percebeu a situação e disse: você precisa corrigir isso. Você precisa rever essa situação. Não dá para você liderar todo mundo, ter que resolver o problema de todo mundo. Uma hora você vai sufocar. Da mesma maneira, os apóstolos encontraram uma problemática, e não eram poucas viúvas. Porque a Bíblia diz que o texto que nós lemos diz que estava crescendo muito, em número. E os 12, versículo de número 2, e os 12, convocando a multidão, disse... É os 12, tá, amados? Não é só um apóstolo, não. Estão os 12 apóstolos. E os 12, convocando a multidão, disse... Os seus discípulos disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servamos a mesa. Porque o principal trabalho dos apóstolos era anunciar a palavra de Deus e pregar o evangelho de Cristo. Eles precisavam dedicar tempo do seu dia a dia a isso. Porque se ele dedicasse parte do seu tempo a outras coisas, eles não conseguiriam ministrar a palavra de Deus da maneira como deveria ser ministrada. Amados, se nós aplicar sobre a nossa vocação outras informações, outras interrogações, nós sufocaremos. E o ministério ao qual Deus nos chamou para que seja feito, a gente não consegue fazer com êxito. Tem gente, tem um ditado lá na Bahia que diz: não dá para você chupar cana e assoviar ao mesmo tempo, não. Ou você chupa ela ou você assovia, né? Ou assovia ou chupa depois. Você tem que fazer uma coisa de cada vez. Tem gente que quer levar o mundo todo nas coisas. Você não vai conseguir não, moço. Calma. Faz uma coisa de cada vez. Não, nem você vai aguentar. Você vai se sufocar sozinho. Vai acabar criando um estresse, desenvolvendo ansiedade desnecessária. E que possivelmente pode levar até uma depressão. Porque o início de uma depressão é uma ansiedade degenerada, descontrolada. Né? Ele disse: eu não posso deixar esse importante negócio que é ministrar a palavra de Deus para servir à mesa. Vamos instituir diáconos. Mas não são qualquer pessoas. Tem que ser homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação. Porque nós não podemos deixar o ministério. Versículo de número 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da... Se nós percebermos que não temos capacidade, ore a Deus. Deus não dá nenhuma luta, nenhuma prova a nenhum crente que ele não possa suportar. Então ore ao Senhor: Senhor, eu continuo com isso, eu paro, deixo, faço o quê? Eles oraram ao Senhor e constituíram homens.
Eu escolhi, pois, entre homens, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituiremos sobre eles esse importante negócio. Amados, servir à mesa não é um ministério pequeno. É um importante negócio. Porque você está também cuidando de pessoas. Nenhum ministério é maior do que o outro. Cada um deles foi constituído para crescimento da igreja. Todos eles vão formando pequenos degraus aonde a igreja consegue ir crescendo, crescendo, crescendo. Mas se faltar algum desses ministérios, alguma dessas funções, a gente não consegue concluir tudo. Porque ninguém vai conseguir fazer nada sozinho. Ninguém tem a capacidade de fazer nada sozinho. Então eu e Luana lá, o menino tá parecendo que é padeiro. Só acorda de madrugada aquela criança. Nós estamos dividindo entre o nosso tempo para cuidar. Mas se fosse um sozinho? Eu cheguei do trabalho agora há pouco, ela disse, tu segura ele rapidinho que eu vou tomar um banho, vou comer, daí eu vou preparar uma roupa, daqui a pouco nós dar um banho, vai segurando aí que eu vou fazer um negócio aqui, daqui a pouco você... Hã? Se fosse um só, dava conta? Dá não, moço. Hã? Tem que dividir. 4 horas da manhã ele acorda. Aí, tá Edvan lá, aí, dorme meu filho, dorme. Tava indo com o olho parecendo um agude me olhando. Dorme não, meu filho. Não chora, não faz nada, só fica lá me olhando. Balança, como quer dizer, nem adianta que eu não ia. Das 6 horas da manhã ele tá querendo dormir, mas... Aí a mãe tá dormindo, eu tô acordado, né? Fosse um só ia dar conta, mas... Então divida as suas funções. Tá pesado? Tá. Então tem como nós dividir isso aqui, esse fardo, para nós carregar nós dois que fica mais leve. Às vezes a Marlona vai no mercado, ela vê que a coisa tá meio pesada, ela diz, toma mais pesado, você leva, eu levo mais leve. Não tá muito igual a distribuição do peso, mas, né? Tá dividido, né? Pensou se eu levasse tudo? Pesado. Então, se pesou, divida. Mas o tempo está quase. Constitui sobre eles esse importante negócio. Todo o serviço na casa do Senhor, amados, é importante. Todo o serviço na casa do Senhor é importante. Não tenha o seu serviço como menos do que o dos outros. Todos são importantes perante Deus. Você está contribuindo para a obra do reino dos céus. Não é para a obra do reino de homens. Não. Não pense assim. Você está contribuindo para a obra do reino de Deus. Deus nos constituiu embaixador. Embaixador é aquele que estabelece marcos. Chega em um ambiente onde não tem lei, não tem divisão, não tem criação, não tem história, e ele coloca um marco, dizendo aqui agora vai ser assim, aqui agora funciona assim, nós estamos trazendo uma nova ideia, um novo rumo, uma nova direção, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É isso que Deus nos chamou, para nós ser marcantes aonde nós chegarmos, embaixadores do reino de Deus, trazendo para cada vida a boa nova do Senhor Jesus Cristo. O seu trabalho é importante. Não tenha o seu trabalho como pequenino. Ele não é nem maior e também nem menor. Ele é do mesmo tamanho de todos os outros. Porque sem ele também não funcionaria. Amém, amados? Que o Senhor Jesus os abençoe. Fiquemos de pé.